Muito boa noite a todos. Esse é o Orando com Salmos. Nós estamos trabalhando alguns salmos e hoje nós vamos trabalhar o Salmo 51, a parte A deste salmo, porque ele é bem extenso e bem profundo. Dando boa noite aqui a todos, que estão chegando na nossa live das 19 horas, que é esse Orando com os Salmos. Boa noite, Edwin e a Ana, Elisa e Augusto, um beijão para eles, que bom estar com vocês aqui. Alguns queridos já estão aí sinalizando que estão conosco aí nessa live da noite. E caminhando aí juntos, Ritinha, que bom, Ritinha e Arthur, um abraço, queridos, Deus abençoe, que bom que a gente está juntos aqui, todos aqui, o Eden está dizendo, o Elton e Kedes, sejam bem-vindos, queridos, boa noite, Vânia, Jorge, que estão com a gente também, o pessoal está chegando, eu vi aqui também a Ângela, Que bom, Ângela, você com a gente também, na nossa live. Alguns queridos não dá para identificar aqui, Bárbara, que coisa boa, Bárbara, ouvi ver você também de novo. A Ângela está acenando aqui com a gente. Tânia, que bom, Tânia, a gente também está juntos. Queria só reforçar aqui a alegria de ter visto a Bárbara aqui, foi minha adolescente, então, assim, a gente tem um convívio daquele tempo muito bom. Que bom, querida, que Deus abençoe você lá, onde você está. Muito bem, aqui, queridos que estão chegando também na nossa live, Zé Aquiles e a Jane e o Júnior, que bom tê-los também lá de Florianópolis, Carianos. Cláudia, a Cláudia aqui, seja bem-vinda, não é a venezuelana, Então é outra Cláudia, seja bem-vinda, viu, Cláudia? Que bom que você está aqui com a gente também, viu? Que bom que a gente pode ter Bento lá de Pindamonhangaba. Boa noite, meu irmão, seja bem-vindo aqui à nossa live. Gisele, a Gi e Mirella, Nívia e Almir também. Coisa boa a gente poder ter esses queridos aqui também conosco, Me parece que a Priscila também estava ali online, Roberto Brown e Iris, sejam muito bem-vindos, queridos. Coisa boa também poder estar com vocês. O tempo tem sido muito especial, Bom, queridos, queria aqui então, muito bom, Bento? Louvar a Deus, Que bom que está sendo abençoador para você, viu? Cléo, que bom, com Zeno, manda um abraço para o Zeno e os meninos. Tânia Silva, boa noite, querida. Luiz Carlos e a Vera, sejam bem-vindos. Alane e Rodolfo, A Ruth e o Etevaldo, E a Stephanie, manda um abraço para ela. Ruth está aqui com a gente. Que bom, vocês estão em Portugal, a Bárbara está em Portugal há alguns meses. Que bom, Bárbara, um prazerzão ter você aqui com a gente. Eliane Corseco, lá de Carianos, que bom, Eliane, que bom você com a gente aqui. A Rose é das irmãs, da Lani, irmã da Lani, seja bem-vinda aqui também, tá? Muito bem, queridos, a gente vai acostumando com alguns aqui na live, então a gente fica esperando. Já virou um costume, eu estava esperando você, Noemi, ia falar das suas irmãs, As irmãs ali, a Noemi, Vili e as suas irmãs lá em Curitiba também. Deus abençoe, que bom esse tempo aqui. Paz do Senhor, Eliane, Bom ter você aqui também. Então acaba sendo esse jeito que a gente aprende aí nesse tempo de quarentena, criar um vínculo aqui e não perder o contato com os irmãos, Eu confesso que eu estou sentindo falta de abraço, estou sentindo falta de gente, Mas está suprindo, Está suprindo. Ali, Lisete, Rui, que bom ter vocês aqui, você com a gente aqui também. Parece que saiu um decreto aí do nosso governador,
abrindo mais algumas frentes. Ó, minha irmã Leni, que bom, tá aqui com a gente a Leni. Estou vendo aqui nas fotos aqui. Alguns queridos eu não consigo identificar, então perdão se eu não citar o nome seu aqui, tá? Não fique triste nem chateado comigo, porque às vezes eu não identifico mesmo, tá? Muito bem, parece que tem uma portaria, né? E alguma coisa abrindo aí a partir de amanhã. Alguns profissionais liberais, né? E alguns profissionais na área de saúde também. Então, aos poucos vai voltando à normalidade. Eu sei que talvez você não foi contemplado ainda nessa leva de profissionais, né? Mas eu quero dizer a você que o Senhor está cuidando de cada detalhe, né? A gente entende que os governantes foram autorizados por Deus para governar, né? Então vamos crer que o Senhor está governando acima deles, tá? Vamos ter paz no nosso coração. Queridos, hoje eu escolhi o Salmo 51, a parte A, porque ele é um salmo também denso, né? Muito intrigante, interessante. Como hoje foi o dia que houve um jejum aí da nação, né? Os evangélicos, os cristãos fizeram esse jejum e muito se falou a respeito da importância desse jejum e algumas polêmicas que sempre trazem, né? Não há unanimidade em nenhum lugar, né? Mas eu queria pegar a cena do Salmo 51, mas para dar uma base nele, né? Do dia de hoje e do que nós fizemos. Alguns fizeram, outros entenderam que não havia necessidade, né? A Dene, seja bem-vinda, a Michele também, o Lucas lá em Muzambinho, Minas Gerais, que bom ter vocês aqui com a gente. Eu tenho me alegrado em ver alguns queridos de tão longe, né? A gente tem feito uma coisa extremamente simples, o meu celular, e aqui vocês estão vendo sempre aqui um quadro que a minha esposa fez há muitos anos, e então assim, a ideia é a mensagem do Senhor. E o versículo que tem sempre usado a igreja, né, a Igreja de Cristo tem usado para esse jejum que foi convocado aí, né, ele é um versículo usando esse versículo para então promover o jejum. Então eu queria pensar neste versículo que foi usado, que é 2 Crônicas 7,14, e pensando no versículo anterior, ali de 2 Crônicas 7,14, que é o 13, que vai dizer que se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar os gafanhotos devorarem o país, ou sobre o meu povo enviar praga, né? Então, eu acho que o contexto é muito parecido, né? Deus está dizendo, se eu fizer isso, tá? O que eu desejo que vocês façam? O que eu quero que vocês façam? Por que eu estou fazendo essas coisas? Eu estou fazendo essas coisas para que haja uma ação. Então, novamente, eu não sei qual é a sua interpretação a respeito do coronavírus, mas eu interpreto ele como um sinal de Deus. Como sinal para que a terra e os seus habitantes, suas autoridades, seus governantes, entendam um princípio muito simples. Deus é quem criou, portanto, quem cria é que governa e tem domínio. E nós apenas somos mordomos nesse processo, somos administradores. Os líderes mundiais não são donos de nada, eu e você não somos donos de nada, a terra e os seus habitantes pertencem ao Senhor. Diz o Salmo, o Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos que nele habitam. Esse princípio é muito simples. Quando o homem começa, então, a distanciar-se de Deus de tal forma que ele nega essa verdade e começa a agir como se ele fosse o dono, fazendo o que ele quer com os seus valores e suas arrogâncias e seus intentos, Deus, então, chama algumas das suas possibilidades de chamamento, de chamar a atenção do homem. Veja, julgamento vai ser lá na história, lá no final, a história cronológica. Mas todas as vezes que Deus manda sinal, não é a ira dele que está derramando apenas, é também o amor dele. Ele está chamando a atenção da sua criação. Deus está trovejando com voz de trovão, dizendo, ei, parem com isso,
eu sou o Senhor, eu sou Deus. É o que está acontecendo aqui. Então, nessa hora, quando acontecem os juízos de Deus, quando acontecem os sinais de Deus, quando Deus começa a dizer, olha, parem, percebam o que está acontecendo, então essa praga, e essa praga vem não só sobre o nosso país, mas vem sobre o mundo todo, e por isso todos falam, mas morre-se mais gente de tal coisa, de tal outra coisa. Mas não se morre gente ao mesmo tempo da mesma coisa. A gravidade dessa pandemia é que o mundo todo está se curvando diante dela. Então, países todos estão dizendo a mesma coisa. Ela unificou o mundo. Nunca na história se houve algo que unificasse todos os países do mundo. Por isso, chama-se atenção. Mas eu não entendo como juízo, eu entendo como Deus encontrando um jeito de dizer à humanidade, endurecido o seu coração, que precisa de mudança. E o versículo que está sendo usado hoje, né, para falar sobre esse jejum que aconteceu o dia de hoje e para dizer de tudo isso que tem que acontecer na nossa nação, é 2 Crônicas 7,14. E aí, eu ouvi muitas polêmicas, queridos, e eu não quero aqui entrar nesse âmbito, porque eu acho que a palavra de Deus é muito mais preciosa do que essas polêmicas, tá? Mas nós estamos envolvidos nisso. Nas questões políticas, nas brigas de poder, nós estamos envolvidos em toda essa situação que está acontecendo no país. Mas, então, qual é a resposta de Deus? Esse jejum que você fez hoje, se você fez ou não fez, isso não é uma questão que deve ser colocada, porque o jejum é algo pessoal, né? Você e Deus, particular e privado, né? Mas eu queria que você observasse uma coisa. Essa é a minha opinião, segundo o texto, nós não fazemos um jejum para que a praga cesse. Nós não fazemos o jejum para que Deus sopre a praga. Nós fazemos o jejum, nós vamos orar, nós estamos orando, nós estamos clamando a Deus, não que a praga cesse, nós estamos clamando a Deus para que haja transformação em nós. E a partir do momento que houver uma transformação em nós, a praga vai cessar. É isso que Deus está dizendo em 2 Crônicas 7,14. Por isso, o foco nosso não é ficar olhando para a praga, não que a gente não tenha que orar sobre ela. Mas a primeira ação que Deus quer, e Ele vai dizer isso no versículo, Ele vai dizer que eu vou cessar a praga se. E o versículo começa com se numa condicionalidade. Ou seja, só vai mudar esse quadro que está acontecendo, ou essas circunstâncias, na medida que o povo fizer o que está proposto no versículo. E que povo é esse? Nós estamos tendo uma confusão entre o que nós interpretamos do Velho Testamento e da realidade de hoje. A realidade do Velho Testamento é que aquela nação era subordinada à autoridade do Deus Altíssimo. Aquela nação era teocrática, ou seja, quem governava era Deus. O rei era apenas um servo de Deus. Ele era a voz de Deus, mas era apenas um servo de Deus. Nós vivemos num tempo onde o governo é democrático, ou seja, o governo do povo, mas há uma instituição. Nós acreditamos que colocamos essas autoridades sim, mas há uma diferença ali. Primeiro grande problema, se meu povo, né? No versículo de 2 Crônicas 7,14, se meu povo. Primeiro, a minha pergunta o Senhor é o Senhor da nossa nação? E o que representa então ser o povo de Deus? Nesse sentido, eu acho muito mais coerente dizer que o povo aqui, hoje, se o meu povo é a igreja. E dizer que o Brasil é do Senhor Jesus, sim, é uma ação profética. Eu acho, não tem dificuldade nenhuma. E me junto ao coro daqueles que dizem que o Senhor, né, que a nossa nação seja do Senhor. E oramos por isso. Então o grande problema já nós estamos orando pela nação, mas na verdade nós precisamos orar pela igreja. Então nós somos essa nação de Deus, somos esse povo de Deus,
que está aqui nessa terra, como agentes do reino de Deus para a mudança. Segundo grande problema, chama-se pelo meu nome, ou seja, nós temos o nome de Deus. O país hoje é um país cristão. Aliás, sempre foi maioria católica e agora com maioria evangélica. Minha pergunta é, esses evangélicos, e nós no próximo censo já tenho dito isso, seremos o maior país evangélico do mundo, talvez até mais que os Estados Unidos, né? Mas a proporção é de 60% talvez da população seja evangélica. A minha pergunta é o país evangélico, mas se chama pelo nome do Senhor, o que quer dizer isso, o que representa isso? Quer dizer que nós somos cristãos, nós somos aqueles que são pequenos cristos. Então essa ação toda, o nome cristão vai se transformar em ação. Essa nomeação vai virar em ação. E este povo, que se chama pelo nome, então tem identidade de Deus, tem características de Deus, tem posturas que são parecidas com o Papai Celestial. Eles não vão ficar alheios a este sinal, essa proclamação, esse grito de Deus com as pragas e com a falta da chuva, digamos assim. É este povo que Deus está falando ali. Um povo que é seu e um povo que tem a sua marca, tem o seu nome. E aí, queridos, eu tenho dificuldade de dizer que nós estamos falando da nação brasileira. Uma nação idólatra, uma nação egocêntrica, hedonista, que ama o prazer. Nós estamos falando de um grupo, nós estamos falando de um povo. Nós estamos chamando, eu chamaria mais corretamente dizendo a igreja. Então, nessa interpretação que estou dando a você, não quer dizer que você tem que aceitar, eu entendo que o versículo 2 Crônicas 7,14, nesse jejum de hoje, é um jejum clamando à igreja, mudança. E aí, a primeira coisa que a igreja precisa fazer é humilhar. Veja que não está falando aqui da praga. Veja que Deus não está mandando orar para que cesse a praga. Deus está mandando orar para que haja um cessar de uma praga interna, chamada orgulho. E nós, o povo de Deus, a Igreja de Cristo, principalmente no Brasil, tem vivido um tempo de grande orgulho. Tanto é que nós achamos, e nós temos um poder perigosíssimo, que é o poder político. Nós temos uma bancada forte no Congresso. Imagine só, nós, orgulhosos, sem saber o que pedir para Deus, tendo poder nas mãos, a gente chega diante do presidente, a gente chega diante do presidente do Senado, do presidente da Câmara, e eles vão nos ouvir. Agora, será que nós temos humildade suficiente para estar em conexão com Deus, para pedir o que é correto? Então, queridos, é muito sério isso. A oração é para a humildade, para que Deus nos humilhe, para nos colocar no nosso lugar. O nosso lugar é de dependência total de Deus, e é que Ele quem manda, Ele quem é o rei. Nós não temos nenhum outro... O exército de Deus é uma coisa incrível. Ele tem o general e o resto é tudo soldado. Não tem sargento, não tem capitão, não tem tenente, não tem oficiais. É tudo soldado. E Ele quem manda. Isso é teocracia. Quando nós olhamos então para a palavra de Deus, está dizendo assim, cuidado com a arrogância do coração, do seu coração, porque na arrogância a gente começa a se perder. Segundo, aí depois que a gente tem esse quebrantamento de entender quem nós somos, que Deus nos deu poder, mas que o poder é dele, nós vamos orar. E quando nós orarmos, a nossa oração não vai ser para olhar para fora, externo, vai ser para olhar para dentro e buscar a face do Senhor e se afastar dos maus caminhos. Olha só que coisa interessante. Nós não vamos ficar olhando para fora para dizer, cessa a praga. Nós vamos dizer, Senhor, cessa esse orgulho e essa praga chamada pecado do orgulho e da prepotência e da arrogância que nós temos tido. E segundo, Senhor, nós estamos aqui buscando a sua face, nós estamos aqui nos derramando na tua presença. Nós estamos reconhecendo quem tu és e nós estamos dizendo que nós vamos afastar do mau caminho. Só assim, nessa postura condicionante que Deus dá, que o povo dele, que se chama pelo seu nome,
que tem a sua identidade, tiver essa postura, aí sim, ele vai ouvir dos céus, vai perdoar o pecado e vai curar a terra. Não vai acontecer nada se isso, não vai acontecer nada da parte de Deus, só se agir com misericórdia, que é sempre o que ele faz, se não houver isso da nossa parte. Então a minha interpretação a respeito do dia de hoje era um dia de quebrantamento. E é por isso que o texto de Salmo 51 faz muito sentido. A cena aqui, e nós vamos conversar um pouquinho amanhã sobre esse salmo, a cena aqui é de Davi, quando foi confrontado por Deus na pessoa do profeta Natã, e em 2 Samuel 11:12. Esse é um texto que eu gostaria que você lesse na sua casa, né? Você está com um pouco mais de tempo, né? 2 Samuel 11:12, a história de Davi e seu relacionamento adúltero com Batseba, a esposa de Urias, o seu comandante. E ele acha que está tudo bem. E ele tem uma postura, quando o profeta Natã chega, ele tem a postura de que muitos de nós líderes religiosos, e eu estou falando aqui com os meus colegas pastores, os líderes, né, da nossa nação, às vezes nós agimos com arrogância, com crueldade com os outros, com hipocrisia e com justiça própria ou justiça para os outros e misericórdia para nós. Tudo isso está no bolo de 2 Crônicas 7:14 e está no bolo dessa história em particular na vida de Davi. Então, quando Deus o confronta na pessoa do profeta, e você lê a história é marcante, pesada. A postura dele, primeiro, é de arrogância, né? Ele diz, onde já se viu, né? O profeta Natã, com uma sabedoria do céu, chega para ele e diz, olha, deixa eu contar uma história para você. Tinha um pobre com a sua família que tinha uma cordeirinha. E tinha um rico que tinha muitos rebanhos. A história é essa. Um dia esse grande senhor pega e vai lá e pega a única cabritinha, a única cordeirinha desse pobre e mata e faz um banquete. Quando Davi ouve isso, ele se coloca numa posição de esse cara deve morrer e deve se devolver 4 vezes, então, o preço dessa cordeirinha para fazer justiça. Nessa hora ele estava, então, naquela posição de orando assim, Senhor, cessa a praga. Senhor, nós somos a igreja e aqui nós determinamos que tudo isso vai ser quebrado pelo poder do nome de Jesus. Muito bonito. Só que a oração não é essa. A oração é, Senhor, a casa caiu. Os teus juízos estão aí. Os profetas estão batendo na porta. E é hora de arrependimento. Não é hora de arrogância. Não é hora de hipocrisia. Não é hora de justiça para os outros. É hora de dizer, Senhor, sou eu. Então, Senhor, muda a minha vida. E é isso que, então, quando o profeta olha para Davi e diz assim, então, esse homem é você, Davi. E aí Davi percebe que o que Deus quer é quebrantamento. O que Deus quer é arrependimento. O que Deus quer é que a gente chame a culpa para nós e nos arrependamos. Nos olhemos, nós oremos, busquemos a face do Senhor e nos afastemos do mal. Então é hora que Davi olha para essa cena toda e há arrependimento, confissão e quebrantamento. E ele diz, pequei contra o Senhor. E olha só então o que diz aqui os primeiros 5 versículos desse texto. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão. Apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti, pequei, e diz o que tu és, e fiz o que tu reprovas, de modo que justa
é a tua sentença. Tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Eu vou deixar o restante do salmo, aliás, desculpa, vou ler até o 9, que diz, então até o 6, até o 5, ele está então realmente reconhecendo que tudo isso que está acontecendo, que os juízos que estão acontecendo na vida dele, que os chamamentos de Deus para dizer, arrependimento eu quero, não adianta viver hipocrisia nem religiosidade, é isso que eu quero, foi para isso que os sinais estão acontecendo. E aí, no versículo 7 até o 9, é o que Deus quer fazer nele, e o que Deus quer fazer em nós, e o que nós devemos desejar que Deus faça em nós. Veja, a pergunta aqui não é cessar a praga, a oração aqui é que haja uma transformação interna para que assim a praga deixe de existir. Purifica-me com hisopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Faze-me ouvir de novo o júbilo de alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Essa é a oração do jejum e da nossa convocação. É para a gente dizer, Senhor, somos nós. O teu povo está distante do Senhor. A igreja de Cristo tem chamado pelo nome de Cristo, tem sido propriedade de Cristo, mas falta quebrantamento, buscar a face e afastar-se dos seus pecados. Essa é a condição para que haja quebrantamento e para que o Senhor ouça a oração, porque senão serão atos litúrgicos, assim como ele estava recriminando lá no passado. Nós lemos o Salmo 50 ontem, muito pesado, ele dizendo, olha, sacrifícios e holocaustos, por acaso eu como carne de boi, eu bebo sangue de bodes? Não. Os sacrifícios que não são voltados por um coração quebrantado, ele vai dizer isso aqui no Salmo, né? Eles não fazem sentido, eles são só religiosidade e atos litúrgicos. O que eu quero são esses sim, podem fazer esses sinais, esses atos litúrgicos, mas que eles representem quebrantamento e transformação. A palavra de Deus é essa, é que o Salmo 51 nos mostra e joga luz ao que Deus quer de nós nesse tempo de quarentena. Não perca esse tempo, escondendo-se atrás dos sinais. A praga, o sinal, o vírus, o Covid, cuidado para não ficar se perdendo atrás de noticiários e o jeito que o mundo interpreta a praga. Nós somos cristãos, então nós interpretamos do ponto da palavra de Deus. A palavra de Deus nos deixa bem claro que estamos vivendo um tempo onde Deus está falando conosco através de um sinal para o chamamento, e não para julgamento ainda, para o chamamento a um arrependimento verdadeiro do seu povo, a Igreja de Cristo, para que então ele possa vir dos céus e atender o nosso pedido. Eu quero orar com você. E a minha oração é essa. Eu tenho examinado meu coração, tenho me entristecido muito. Por quê? Porque muitos dos meus compromissos com Deus vão se perdendo ao longo do tempo. Muitas das minhas palavras de declaração de amor e de juras de amor eterno vão se perdendo durante o tempo. Mas aleluia, porque o Senhor nos separou. Não tenho prazer em dizer que nenhuma morte que veio dessa praga é bênção, não é bênção. Mas que o povo dele, chamado pelo seu nome, que haja um quebrantamento e assim haverá um avivamento. Fora isso, nenhum avivamento da história veio porque uma praga cessou. Todos os avivamentos da história vieram porque o seu povo, o povo de Deus, se quebrantou, se humilhou, ouviu as suas palavras e arrependeu-se e largou, deixou os seus maus caminhos. Essa
é o ensino e o propósito de tudo isso. Então, queridos, você se entende como povo de Deus? Então, 2 Crônicas 7,14 é para você. Você se entende como povo de Deus? Então, Salmo 51 é para você. Você se entende povo de Deus? Então é hora de quebrantamento. Feche seus olhos e eu quero orar com você. Pai, o desejo do nosso coração é que o Senhor cesse a praga. E o Senhor nos dá a liberdade de pedir isso. E eu te louvo por causa dessa liberdade que o Senhor nos dá. Mas, Senhor, não nos deixa nos perdermos em meio a essa praga. Senhor, nós realmente precisamos entender o que o Senhor quer. E o Senhor tem falado conosco. O Senhor quer transformação de vida. O Senhor quer que o nosso coração seja humilhado para ser exaltado. Pai, cessa essa praga dentro de nós. Cessa essa praga chamada orgulho, arrogância, religiosidade, cultura religiosa, onde nós separamos sexta, sábado, de segunda a sexta, ou segunda a sábado, nós vivemos de um jeito totalmente nosso, onde o nosso reino é exaltado, onde a nossa vontade é feita. E talvez ali no domingo, alguns no dia da semana, onde nos encontramos como célula, buscamos viver ou ouvir ou tentar fazer um teatro de ser cristão. Ah, Senhor, quebranta isso, Pai, no nosso coração, a começar pelo meu. Sou eu que preciso, ó Deus, que o Senhor esteja falando a cada momento. E eu vejo que muitas vezes o Jacques se levanta e quer fazer do jeito dele, na sua arrogância e na sua prepotência, não por maldade, mas com o desejo de resolver as coisas. Não, Senhor. Quanto mais Davi tentou resolver os problemas dele, mais problemas ele criou. Então, Senhor, nós nos abandonamos. Eu me abandono nas Tuas mãos e peço que o Senhor tome conta da minha vida. Perdão, Senhor. Perdão pelos pecados que tenho cometido como pessoa. Perdão dos pecados que tenho cometido como líder. Que o Senhor me corrija e me traga de volta, ó Deus, a esse tempo de buscar o Senhor verdadeiramente. E assim, conforme a sua vontade, a praga vai cessar ou não. É o Senhor que é soberano sobre isso. Que o Senhor nos dê esse entendimento. E nesse dia, ó Deus, onde a Igreja de Cristo separou para um tempo de jejum, que seja para pedido de perdão de pecados e para a transformação dessa igreja para ser essa noiva segundo o Teu querer. É assim que oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe. Aqui alguns queridos que passaram por nós aqui. A Margarete, a Sueli, a Cristine lá de Indaial, a Solange. Que bom, querida, com a gente aqui. A Margarete também. Que bom, Margarete, você com a gente aqui, né? O Wolfgang também, querido. Que bom. A Bia lá de Carianos. Tânia também. A Áurea, né? Dias virão, onde só a misericórdia do Senhor Jesus há de sustentar a sua igreja. Não tenho dúvida. Aliás, é só a misericórdia mesmo, Áurea. A Áurea está dizendo aqui, né? Que bom. Ruth, que bom também ter você aqui com a gente. Queridos, uma boa noite na graça do Senhor e até amanhã. As nossas lives estão acontecendo. Aqueles queridos que voltam ao trabalho, né? Por ser profissionais da área de saúde ou também na área, algumas áreas de profissionais, que o Senhor os abençoe e que em nome de Jesus, a nação brasileira descubra que nela tem um povo chamado povo de Deus e que esse povo saiu transformado para transformar a nossa nação. Deus abençoe e uma boa noite em nome de Jesus.